Quem entrou depois, gente, eu já coloquei a lista no chat. Se precisar, vou pondo de novo depois, novamente. Mas, então, para quem perdeu um pouquinho da aula, vou começar a fingir que começou agora. Então, boa noite, pessoal. Eu estava fazendo um preâmbulo falando um pouquinho que essa exposição, né, que vocês visitaram no sábado, ela foi planejada pelo Instituto Moreira Salles desde o ano passado, por um motivo até simbólico. Em 1922, comemorou-se a Semana de Arte Moderna, o centenário da Semana de Arte Moderna, de 22, né, o ano passado, em 2022. E, até de uma forma provocativa, né, os curadores que planejaram essa exposição quiseram trazer uma outra faceta que não foi muito abordada pelos intelectuais paulistas na Semana de Arte Moderna, que era a música popular, né? Lógico que a Semana de Arte Moderna teve, inclusive, o grande Villa-Lobos, né, como um dos mentores daquela exposição, daquele momento histórico. Porém, a música popular, sobretudo o samba, não esteve presente nas discussões que deram origem para aquele movimento. Posteriormente, na obra, né, daqueles intelectuais, teve diferentes intercâmbios, diálogos, né, com a música e com o samba, mas naquele momento não ficou muito em voga. E naquele mesmo período histórico, tínhamos uma grande nata de artistas que já estavam ganhando projeção, principalmente os Oito Batutas, né, que vocês puderam ver um pouquinho na exposição. Nossa ideia naquele sábado era ter um momento de acolhimento, ter uma fala mediada, né, que o André fez perfeitamente, ter a visita e fecharmos com as percepções de vocês. Mas diante do tempo, né, até sabendo, alguns professores até comentaram comigo que tinham reposição naquele dia, e até para não tornar corrida aquela visitação, fala, gente, 10 minutos em cada ambiente, né? Quando a gente está visitando uma exposição, a gente quer ver detalhes, quer ler, quer ouvir, e o legal dessa exposição é que ela trabalha com diferentes linguagens, com diferentes suportes, né? Então, eu achei que seria até imprudente a gente ter um corte, né, na visitação para ter esse momento de troca. E aí, felizmente, por estarmos numa formação, né, com diferentes recursos, a gente pensou em criar o segundo fórum, foi adaptado para vocês trazerem essas percepções de vocês. E aí aproveito para falar, né, que a partir dessa exposição e dessa parceria com o Instituto Moreira Salles, a gente pensou em adaptar uma visita mediada dentro de um curso, porque aí, além de vocês terem aquele deleite de visitar, de ter reflexões sobre um tema que acho que todos temos alguma afinidade, vale para pontuação, para evolução, né, que não podemos desconsiderar esse aspecto da carreira funcional de todos aqui. Então, esse curso teve um encontro presencial, e agora temos o encontro online e as atividades online também. A gente já criou 2 fóruns do curso, vi que muitos já colocaram, trouxeram, e é legal isso, né? Como cada um traz sua abordagem, suas vivências e diferentes olhares, né, para aquilo que lhe chamou mais atenção na exposição, ou a partir das perguntas geradoras, né, que a gente colocou nos fóruns, tá bom? Claro que não é uma conversa que vai se esgotar, não temos a pretensão nesse curso de contar toda a história do samba, porque ela permitiria outros e outros cursos, módulo 2, módulo 3, e por aí vai. É, eu lembro, por exemplo, que o Lira Neto, né, um grande biógrafo, né, jornalista, que tem várias biografias escritas, alguns anos atrás, uns 6, 7 anos atrás, ele teve a pretensão de escrever a história do samba, né, e só fez o primeiro volume, né? Nem conseguiu dar continuidade, e o primeiro volume para nos anos 30, no começo dos anos 30. Ele fala, a partir dali, é tanta coisa que eu precisaria de muitos anos a mais de estudo para dar continuidade, né? Então, só para dar um exemplo. Bom, esse encontro de hoje, eu vou tentar trazer, de certa forma, alguns aspectos que talvez não foram tão aprofundados na exposição, porque obviamente foi feito um recorte por curadores, né? E um recorte preciosíssimo. E alguns eu vou aprofundar, né? Que foi a gente talvez olhou rapidamente algumas coisas e não deu para conversar tanto. Então, eu tentei trazer alguns aspectos e até alguns outros referenciais teóricos, né? Porque a exposição faz uma opção, né? Uma opção teórica
valiosíssima, por sinal, né? Mas, obviamente, tem outros referenciais que complementam até a nossa compreensão da ideia de samba, da história do samba desse elemento musical como um patrimônio nosso, né? E por ser um patrimônio nosso, a escola pública pode e deve estar dialogando com isso, trabalhar com isso, né? Seria, para mim, um mundo ideal ter não só aula de música tocada, né? Talvez muitos aqui têm familiares que tiveram aula de música, de canto, orfeônico, né? Nas escolas. Ter aulas musicais na escola de tocar instrumentos, de cantar, mas também de fundamentação, de apropriação dos elementos culturais da nossa música, né? Nossa música, a gente pode falar que ela para em pé, né? Que assim, a gente tem um repertório rico, vasto, né, de música que tanto que, curioso, eu estava lendo recentemente um livro, poxa, eu não estou nem com ele aqui. Bom, depois eu até mostro um livro bem legal que eu estava lendo, né? Mas é também outro livro sobre história da música, né? História da música popular sem preconceito, né? O autor até coloca esse subtítulo porque ele trabalha com todos os gêneros musicais mesmo, né? Sem essa coisa, isso aqui é cultura de massas, isso aqui é brega, não. Todos os elementos da nossa cultura musical. Ele fez um levantamento de que na era dos streamings, né, praticamente todos os países, a música internacional é a música mais ouvida. Por exemplo, vou pegar a Argentina. Primeiro, a música dos Estados Unidos, músicas europeias, que seja, vem, e depois as músicas nacionais, né, na escolha dos ouvintes. Né? Por mais que a gente tenha um apelo numa indústria cultural pesadíssima, né, com referências internacionais, e muitas ótimas, por sinal, mas a música brasileira consegue equiparar. O brasileiro, em geral, no streaming, ouve de uma forma equilibrada, digamos, quase 52 a 48, mais música nacional do que música internacional. Isso diz muito como a gente tem um repertório muito rico de música, né? Bom, então, vou também, não para não tomar muito da noite de vocês, a semana ainda tem mais um dia aí caloroso pela frente. Então, no encontro de hoje, vou trazer alguns elementos, né, a partir da ideia da exposição e algumas músicas, né, para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Essa é a proposta de hoje, espero que vocês gostem. Se não gostarem também podem falar, não, viajou na maionese, não tem problema, tá? E fica o convite para quem não é do Projeto AEL, que continue, participe de outras formações conosco para o ano que vem. E se quiser fazer uma academia na sua escola, porque eu vi pelo mapeamento e também conversando com vocês individualmente na hora que vocês iam assinando a lista, eu fui vendo qual a sua escola. Ah, lá não tem uma AEL ainda, né? Então, sejam os porta-vozes para termos novas AELs e com isso tenhamos mais estudantes nesse diálogo também com as múltiplas linguagens artísticas, com o teatro, com a dança, com a música, e lógico com o repertório literário que a AEL propicia, tá bom? Então, espero reencontrar vocês. Pode ser, sim, com certeza. A Maíra colocou aqui, né? Pode ser considerada ela honorária? Opa! Então, espero encontrar vocês também em outras ações, outras formações, que seja, para quem é o primeiro curso que faz conosco, que seja o primeiro de outros tantos, tá bom? Vou pedir um teste para vocês, eu vou compartilhar minha tela, vamos ver se abre, né? Porque eu tive que reiniciar meu computador, então temos que recomeçar. Eu acho que deu tudo certo, né? Bom, se não deu, alguém me fala, não, que se não estiver aparecendo. Mas aqui, então, com o nome do curso que, né, a gente deu a partir da exposição, né? A gênese do samba e a constituição da identidade nacional brasileira. E aqui tem uma obra, né, uma pintura feita pelo Heitor dos Prazeres. O Heitor dos Prazeres, que foi um dos precursores do mote dessa exposição, né? A ideia de pequena África, né? Uma África em miniatura, que foi uma expressão que ele utilizou. E aí tem o livro do Roberto Moura, né? Que o André até citou no encontro, né? Um livro que foi relançado recentemente, né? Um livro interessantíssimo, que ele traz essa hipótese de pesquisa de que existia uma pequena África ali na urbanidade que surgia, né, na capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, no final do século XIX e início do século XX.
Tem autores que vão refutar, né, falar que isso é mais uma metáfora do que, de fato, um fato, do que um fato histórico propriamente dito, né? Pensar numa pequena África, na ideia de uma diáspora, de fato, acontecendo internamente no Brasil, né? Então, tem autores que vão falar que não é propriamente isso, mas que simbolicamente, né, esse termo que o Heitor dos Prazeres e até o Lima Barreto utilizou, né, é muito apropriado, né, para pensarmos o que foi, né, essa cultura e essa identidade nacional vinda da nossa população preta brasileira, que deu origem ao samba, mas que veio antes pelos lunduns, pelos machixes, pelo caxambu, por outras expressões musicais também, e que o samba foi se configurando, né? Não foi uma coisa assim. Quem ouviu a música pelo telefone tocando lá viu que era muito mais um machixe, né? Não era o que nós entendemos como samba hoje em dia, né? Então ele foi ganhando contornos, né? Foi ganhando corpo, essa ideia do que é o samba. E aí, eu citei, né, bem quando a gente começou o encontro, deixa eu admitir mais uma professora, que essa exposição foi pensada a partir dos 8 batutas, né? Que aí foi falado rapidamente na exposição, e quem conseguiu visitar cada cantinho viu falar bastante deles, viu discos, né? Mostrando um pouquinho quem eram esses artistas que fizeram expedições pela Europa, né? No começo dos anos 20, bem no momento que o Brasil estava em São Paulo estava se celebrando a Semana de Arte Moderna, né? Então, já tínhamos artistas com uma projeção como Donga, como Pixinguinha, como Bide, como o Almirante, nem todos negros, né? Por exemplo, o Almirante, ele foi, além de músico, compositor, ele era radialista e foi o primeiro biógrafo do Noel Rosa, né? Ele fez um livro chamado Nos Tempos de Noel Rosa, contando quem era a figura Noel Rosa, né? E o Benedito Lacerda, talvez, para muitos, foi o maior flautista brasileiro, né? Então, esse grupo, né, essa gênese da velha guarda, teve também né, artistas brancos, né? Por isso que também alguns intelectuais vão refutar essa ideia de pequena África, né? Porém, eu queria começar o encontro, né? Eu só queria projetar para mostrar quem eram os 8 batutas, né? Deixa eu só tirar a tela. Opa, peraí. Isso. Eu vou voltar para cá. Deixa eu compartilhar. Oi, Patrícia, tô te vendo aqui. Você abre a câmera? Tudo bem? Bom, eu vou compartilhar, antes de voltar para os slides, um vídeo. Deixa eu pôr o som no computador, porque senão não vai dar certo. Eu queria pôr um pequeno vídeo. Se não tiver saindo o som para vocês, vocês me avisem, por gentileza, tá bom? Vamos ver se dá certo. Chama de Lala, chama ioiô. Dani Donga, raspa esse prato bem som da baiana. Olha esse dançadinho.
Ô patrão, ô patrão, ô patrão, prenda seu gado. Na lavra tem um ditado: quem mata gado é jurado. Cidade pátria é latim, rapaz solteiro é letrado. Eu vim preso da Bahia, porque era namorado, madama de Elalá. Samba ioiô, samba iaiá, que o dia é bem. Segura esse ritmo, bichinho. Eu pensei que fui culpado e de preso da Bahia, só por ter namorado. Vou tirar meu passaporte e um camarote de proa. Eu aqui não vou ficar, vou embora pra Lisboa, que o Rita vai detonar. Samba ioiô, samba iaiá, que o dia é detonar. Samba ioiô, samba iaiá, que o dia é detonar. Oi, Joana, ô Maria, Daruê pra quem trabalha. Bom, deixa eu voltar para a tela aqui. Peraí. Que bom que deu para ouvir, né? Porque como desligou meu computador, eu falei, só falta, né, o áudio não funcionar. A Rosimeire falou que o Tadeu Caçula, que foi citado no encontro, né, no sábado, né? Até eu coloquei no grupo aqui, né, as obras que o André citou ao longo do encontro, que ele falou que está super à disposição, né? A Thaisa tinha comentado dele também, né, naquele encontro. No final, quando a gente foi conversar com o André ali, né? Nossa, vamos querer conversar com ele sim. Não? Já pensou se ele participa de uma formação conosco? Seria bom demais. Vamos, bora articular. Mas vou voltar para os slides. Mas curioso, né? Eu trouxe para situar, né, que a exposição surgiu dentro desses mestres, né? Dos Oito Batutas, que nessa gravação estavam vivos. Essa gravação é de 1954, bem depois, né, dos Oito Batutas, que foi nos anos 20, comecinho dos anos 20, né? Eles já eram sessentões, alguns até setentões naquele período. E em 54 eles estavam em qual local? Onde? Em São Paulo, aqui no Parque de Ibirapuera, na comemoração do quarto centenário da cidade de São Paulo, que foi o momento que o Parque do Ibirapuera foi inaugurado, né, na verdade. E curioso, né, a gente falar, né, a provinciana São Paulo, né, que num primeiro momento não deu muita atenção para os sambistas, né, quando teve o quarto centenário, trouxe esses mestres para fazer um show. E aí talvez a única filmagem, gravação que nós vamos ver o Pixinguinha, o Donga, eles dançando, né, assim, cantando músicas. E é curioso porque até o videozinho, o vídeo até mostra, né, que o jornalista, né, o meu Deus, me fugiu, o cineasta que fez a gravação, a gravação ficou sem, era só um documento público, né? Ele fez a gravação não como um intuito documental, né? De um documentário, de um filme, mas era um registro e não tinha som. Aí eles pegaram uma gravação do Donga e colocaram o som de fundo, né? Para ambientar como se fosse o som original, né? Então, mas era uma gravação que ficou perdida, ficou guardada por muitos anos, e nos anos 2000 restauraram essa preciosidade, né? E aí eu vou voltar para os slides, porque aqui. Então, esses são, né, os nossos inspiradores para o tema dessa exposição, porque é óbvio que eles não foram os precursores, os únicos precursores, melhor dizendo, né? Porque se a gente for pensar a musicalidade africana no Brasil, já vai vir de muito antes, né? Bom, deixa eu só pegar um livro aqui rapidinho, peraí. Deixa eu achar, né? Samir, uma Oi, pergunta pois não. sobre a gravação. No final aparece que o saxofone e a flauta foram gravadas pelo Teco Cardoso.
eu acho que por conta da qualidade da Isso, filmagem, o Teco gravou por cima. Porque o Teco exato. Cardoso é um saxofonista e flautista que está vivo, Contemporâneo. marido Isso. da Mônica Salmazo e tal, né? Esse mesmo, bem observado. De fato, teve um restauro, eles usaram uma gravação do Donga, uma gravação de uma música do Pixinguinha, né? A primeira, que era instrumental, e lógico, eles fizeram um arranjo de fundo para dar uma ambientação como se fosse um som original. Digamos que eles brincaram usando os recursos, né, modernos para tentar criar o clima de 1954, né? E aí, de fato, o Teco Cardoso foi um dos músicos que colaborou. Muito bem observado, Gerson. Ah, eu ia só mostrar, Legal. não sei se dá para mostrar aqui, esse livro aqui, ó, é um livro lançado no começo desse ano, chamado Quem Foi que Inventou o Brasil, volume 0, que na verdade ele era uma trilogia do Franklin Martins. Franklin Martins que chegou a ser até ministro, ele é um jornalista, trabalhou muitos anos na Globo e foi ministro, né, de comunicações, né, no século passado, do governo Lula, nos anos 2000, né? E ele é um grande pesquisador de música também, e aí ele conseguiu fazer uma coisa que poucos fariam, que é pegar a música brasileira de 1822 a 1906, né? Assim, porque na época que praticamente não, né? As gravações começaram em 1901, né? No Brasil, os discos, né? Então ele teve que ir atrás de jornais, cartas, por outras fontes, teatro de revista, né, para encontrar letras de música, né, do século passado. Então a gente tem uma origem, uma gênese da música africana e música negra brasileira, que daria futuramente, né, a gênese do samba de um século antes. Porém, né, esses foram os grandes mestres que ajudaram muito a dar essa visibilidade para a música brasileira, tanto que eles fizeram shows internacionais por um grande período, né? Os Oito Batutas, pela França principalmente, e no Brasil, claro, né? E aí, né, nessa gravação que o Gerson até mencionou, é cantada uma música chamada Patrão Prenda Seu Gado, música do João da Baiana, do Donga e do Pixinguinha, né? Três desses grandes mestres aqui. E aí, eu vou testar outra coisa aqui, né? Vou ligar o meu Spotify para ver se sai o som. Se não sair, me acusem, por favor, mas acho que vai dar tudo certo. Vou até adiantar um pouquinho. Ai, peraí. Reclamando aqui que tá sem som, Samir. Não Tá estamos sem ouvindo som, né? nada. Então, peraí. É. Vou tentar de novo. Peraí, desculpa, gente. Deixa eu... Ah, parou de compartilhar, né? Por isso que não foi. Ah, tá. Tirar a janela. Vou deixar projetado os slides e vou ver se sai o som agora. Só me avisa na hora, que eu vou pôr agora o som. Vê se sai o som. Tá saindo o som? Nada ainda. Tem Não? som. Poxa. Então, peraí. Então, eu vou compartilhar a tela do Spotify, talvez. Nossa, eu tinha testado tudo antes, tá dando tudo super certo. Não Peraí. pode compartilhar, mas você tem que liberar o som. Tem um Então, mas botãozinho tá, lá, né? tá a opção de liberar o som. Estranho é isso, por Tá. isso que eu tô uma pena. Peraí, vamos. Agora eu tô compartilhando a tela do Spotify. Não sei se vai dar certo. Vamos ver. Deu certo. Opa! Só que aí não aparece a tela da letra da música, né?
Mas aí vocês ouvem, então vamos trabalhar a audição, né? Dá-lhe donga. Ô patrão, prenda seu gado. Na lavra tem um ditado: quem mata gado é jurado. Missa de padre é latim, rapaz solteiro é letrado. Eu vim preso da Bahia porque era namorado uma dama de Elalá. Samba ioiô, samba iaia, que o dia é bem donar. Samba ioiô, samba iaia, que o dia é bem donar. Olha esse ponteado longa. Segura esse ritmo, bichinguinho, segura. Eu bem sei que fui culpado, tive preso da Bahia, só por ter lhe namorado. Vou tirar meu passaporte e um camarote de proa, eu aqui não vou ficar. Vou embora pra Lisboa, a senhorita vai perdonar. Samba ioiô, samba iaia, que o dia é bem donar. Samba ioiô, samba iaia, que o dia é bem donar. Raspa esse prato bem, João da Baiana. Olha esse Gonzalete. Xoxô da Bahia. Xoxô. Ô Joana, ô Maria, saruê pra quem trabalha, no pescoço da cutia, no pavilhão da Atalaia. Era hoje, era onde, era onde, era onde, era onde, era hoje. Sinhazinha mandou me chamar, corri 4 cantos, balão de aiá. Balão ê, balão á, balão ê, balão á. Vamos ouvir essa viola, donga, nesse ponteado gostoso. Uma pena que não tá dando, eu não consegui compartilhar com a letra de música nos slides. A ideia era por slide e a música, né? Mas bom, acho que alguns aqui já conheciam essa música, né? Não sei se todos ou se já tinham prestado atenção na letra, mas ela tem uma versão do Martinho da Vila, né? Que nos anos 70 tocou bastante essa música, né? Para quem gosta de samba. Mas essa versão que a gente ouviu é cantada pelo próprio Donga, né? No único disco que ele lançou em vida, já nos anos 70, já idoso, né? Que é a música de Donga. Aliás, essa geração de sambistas, né? Dos anos 30, 40, 20, 30, 40, né? Muitos só foram lançar discos, o próprio Cartola, né? Só já idosos, né? Isso diz muito como o que era a indústria, né, cultural daquele período e como muitas vezes eles tinham que ter outros afazeres, outros empregos para se manter. Bom, eu trouxe essa música também para remeter a esses grandes precursores do samba, mas ela tem alguns detalhes aqui, não sei se vocês conseguiriam acompanhando a letra e ouvindo, né, o Donga cantando, mas ela tem alguns episódios, alguns significados, né, que eu vou pontuar aqui, alguns deles, né? Um deles é o episódio
da Bahia pós-abolição, relacionada à tensão entre proprietários de terras do recôncavo e a insistência dos libertos em capturar cabeças de gados para comer, dando origem a conflitos por vezes sangrentos, em que os últimos podiam ser jurados de morte por seus ex-senhores, né? E aí tem uma outra questão para além dessa, que é a relação interracial, né? A questão que ele vai trazer na letra da música, né? Para além disso, tem uma palavra, eu vou voltar até na música aqui, né? O patrão, vou ler rapidamente a letra, né? O patrão, prenda seu gado. Na lavra tem um ditado: quem mata gado é jurado. Missa de padra é latim, rapaz solteiro é letrado. Eu vim preso da Bahia, como é o fato que eu citei antes, né? Só porque era namorado. Madame Diela lá, samba ioiô, samba iaiá, que o dia vem donar. Eu bem sei que fui culpado de vir preso da Bahia só porque fui namorado, né? Essa questão. Foi preso por quê? Né? Por ser namorado, né, de uma mulher branca. Vou tirar meu passaporte e meu camarote de proa. Eu aqui não vou ficar, vou me embora para Lisboa. Senhorita vai ver, dona. Aí, ô Joana ou Maria, saruê para quem trabalha. No pescoço da cutia, no pavilhão de Atalaia. Era hoje, era ontem, era donde. Sinhazinha mandou me chamar, corri quatro cantos, balão de iaiá. Aí depois retoma, né? É um samba que vai circulando e ele retoma alguns versos. E aí tem outra palavra interessante que ele fala saruê para quem trabalha, né? E aí os pesquisadores, né, que vão explicar o gênese das palavras, né? Que vão falar que ela tem um significado mítico, né, de glorificação da liberdade. Na literatura de cordel, ela aparece no sentido de terra mítica, né, parecido com a ideia simbólica de Aruanda, né, de paraíso, e aí aparece na música Saruê para quem trabalha. E aí tem a questão também, que é aí que é onde eu queria chegar, né, para além desses detalhes simbólicos, que o que eu queria reforçar também, né, porque trazendo essa música, o quanto que a gente pode pesquisar de camadas de expressões sociais dentro dessas letras de música, desses clássicos do samba, né? Que às vezes podem até passar batida, a gente cantar e não tentar interpretar alguns dos significados, alguns possíveis significados, né? Mas tem uma questão que acho que não, que é o que eu queria trazer bastante nesse encontro, que existia um mal-estar e tensões internas com os baianos no Rio de Janeiro. Não foi uma relação meramente amistosa. Aliás, as discussões, né, de cordialidade da população brasileira, né, para além da discussão que o Sérgio Buarque de Holanda vai fazer no seu livro, né, mas essa ideia de que nós temos uma relação harmoniosa, né, nas relações sociais, ela não se constitui de fato, e isso também não ocorreu quando, né, a grande população baiana veio para o Rio de Janeiro e que foi essa mistura, né, de expressões carioca e baiana que deram origem ao samba, né? Existia muita rivalidade e provocações, e isso também aparece nas letras de música. Como está dando problema no som, eu não vou pôr a segunda música que eu selecionei aqui, que é do Senhor. O Senhor, só vou pôr a letra, né? Não vou pôr o som, o áudio da música, né? Porque já vi que não tá fluindo tão bem, né? Mas essa música, Fala Meu Louro, é de 1923, e o Senhor foi certamente o primeiro grande compositor de sambas, né, na área da discografia brasileira. Claro que tivemos grandes outros compositores, entre eles o Eduardo das Neves, né, um compositor, né, um letrista, o palhaço Dudu das Neves, né, negro, que pode e deve muito ser mais estudado do que deveria. Ele morreu em 1918, né? Foi o primeiro grande cantor e compositor negro brasileiro na era da discografia brasileira, dos discos de 78 rotações por minuto. Mas já pensando na ideia de samba, que vindo nessa esteira do gênero se constituindo, o Senhor certamente foi o primeiro grande compositor, né? E aí, essa é só um exemplo, porque essa música Fala Meu Louro, para quem estuda a história do samba, ele é conhecido, né? E aí ele tem uma provocação com os baianos nessa música, mas não é a única. Pixinguinha, todos eles
transitaram nessas provocações com os baianos, né? Tem uma música chamada Quem São Eles? Quem são eles? Quem são esses baianos, né? Que eu não vou pôr hoje aqui, mas quem tiver curiosidade para pesquisar, essa discussão vai longe, né? E aí essa música fala: a Bahia não dá mais coco para botar na tapioca, para fazer o bom mingau, para embrulhar o carioca. Olha aqui, o Bahia e o carioca, né? E provocando. E aqui tem uma discussão que vai além da música, né? Tem um fato histórico, tem uma provocação ao Rui Barbosa, que perdeu a eleição, né, tinha perdido a eleição presidencial, e aí eles provocam o louro da música, o papagaio louro do bico dourado. Tu falavas tanto, qual a razão de viver calado? Não tenhas medo, coco de respeito. Quem, quem quer se fazer não pode, quem é bom já nasce feito. Né? Tem uma provocação ao Rui Barbosa, que tinha perdido a eleição presidencial anteriormente, e era baiano o Rui Barbosa. Mas existia uma provocação, uma tensão, né? E isso está presente nessa gênese do samba também. Né? E aí, pensando nessa ideia de representação, né, da construção das baianas, dos sambistas malandros, dos portugas ignorantes ou gananciosos, das mulatas sensuais como representação no teatro de revista, os sambas desse período trazem todas essas ideias imagéticas, né, simbólicas, que todas essas pitadas foram dando também essa configuração do samba. Então, claro, temos que pensar no samba pelos intelectuais, artistas negros que deram essa gênese, mas ela transitou com outras camadas também, com outros sujeitos históricos que estavam presentes naquele período. E aí é interessante, pensando também até na literatura, quem já leu o livro Cortiço, né, do Aloysio de Azevedo, que vem já no final do século XIX, essa obra realista, né, ela vai trazer essas tensões, né, de moradores que viviam naqueles pequenos cortiços, né, que tinha uma mescla, né, negros alforriados, recém-libertos, portugueses gananciosos, o malandro que ia se constituindo. Ele tem até alguns traços preconceituosos, né, na obra, visto aos olhos de hoje, né? Mas é uma obra literária interessante por ter até essa ideia realística, né, de entender essas configurações, né, a população baiana, né, migrando para o Rio de Janeiro, para a grande capital, né, o trabalho, né, que essa população ia tendo que se virar para sobreviver, né, dentro daquele contexto. E outro aspecto que não podemos esquecer, a mescla de religiões, né, assim, que estavam se transitando naquele momento no Rio de Janeiro, né? Sobretudo a Umbanda, o Candomblé e as tradições cristãs também dentro daquela mesclas. E isso tudo interfere também na configuração da nossa música. E aí essa ideia de representação do baiano também, além dessas provocações que eu trouxe, tem a ideia também da sensualidade da mulher baiana. Uma das primeiras grandes intérpretes brasileiras foi a Peppa Delgado. Até num curso no ano passado foi citado bastante, né, ela, né, os Negros Sons, que foi um curso que nós tivemos, porque ela era uma atriz do teatro de revista, né, os musicais. A música brasileira muito se consolidou também pelo teatro de revista, né, aqueles musicais que eram feitos por grandes dramaturgos brasileiros, né, que nós tínhamos naquele período. Entre eles o Arthur Azevedo, que talvez era o maior de todos, né? Mas até o Machado de Assis, outros grandes escritores chegaram a fazer peças teatrais que tinham elementos musicais, e eu vi aqui que a Rosemary, que eu vou olhando um olho no peixe, outro no gato, né? A Rosemary citou a Chiquinha Gonzaga, foi uma mulher negra que foi representada por muitos anos como uma mulher branca. Até em minissérie da TV Globo foi colocada uma atriz branca para interpretá-la, né? Uma mulher transgressora para a época dela, né? Uma mulher que se separou, que quis viver solteira, que depois casou com um rapaz muito mais novo que ela. Então, ela não estava pouco se lixando para a opinião pública, para o que a alta sociedade pensava dela. E a Chiquinha Gonzaga fez muitas músicas para o teatro de revista também. E aqui só um exemplo de uma representação branca, né, num registro fotográfico da Peppa Delgado, do arquivo do Marcelo Bonavides. O Marcelo Bonavides tem um blog muito legal que ele conta sobre a história da música brasileira. Para quem tem curiosidade,
é um grande pesquisador também. Bom, voltando a essa ideia dos baianos do Rio de Janeiro, a maioria dos sambistas eram filhos de mães de santo. E as migrações internas, as formações dos cortiços, as mesclas de tradições musicais foram o que impactou, o que influenciou na constituição do que entendemos dos espaços de sociabilidade dessa população que foi trazendo à tona suas expressões culturais e aí foram contribuindo para a formação e a consolidação do samba e mais adiante as escolas de samba. Essas mães de santas que eram mães de muitos dos que seriam os futuros sambistas eram as famosas tias, né, que ficaram conhecidas com essa expressão, né, as tias. E aqui eu coloquei uma foto, né, de uma criança que estava naquele meio daquele bolo, daquela configuração desses cortiços, né? Eu quero ver pela foto aqui, alguém já detectou quem é essa criança aqui nessa foto? Ninguém? Poxa vida. Eu ia até dar um livro para quem fosse o primeiro que acertasse, mas vai ficar para outra vez. Ninguém mesmo? Poxa, Pixinguinha? Não, não, não é o Pixinguinha. Vamos ver. Donga também não. Não, quem é a criança na foto aqui? Martinho da Vila? Não, Martinho não tinha nem nascido aqui nesse período ainda. Olha, eu vou dizer que a primeira profissão dessa criança aqui, né, mais adiante, antes dele virar um grande cantor, né, como ele foi no final da vida, ele foi, não é o Heitor dos Prazeres, mas ele foi também pedreiro, ajudante de pedreiro, cartola máxima. Você é uma máxima pessoa. Emilene foi em seguida, ó. É o Cartola. Aqui é uma foto, um registro também do Cartola criança. Depois eu vou passar as fontes de onde eu tirei essas fotos, tá? Que eu estou usando no material. Mas o Cartola também era uma criança, entre outros, como o Heitor dos Prazeres, também, como o Ismael Silva, que agora que eu prometi, agora pode deixar, Máxima. Eu vou mandar para você sim. Vou mandar para sua escola, tá bom? Prometo, semana que vem eu vejo isso. Não, foi um jeito de vocês participarem, né? Tive que apelar. Mas aqui é uma foto da época que ele era criança, nesse contexto urbano do começo do século XX no Brasil. Bom, eu vou tentar pôr só mais essa música, é, porque já que não deu muito certo a ideia de deixar a letra da música e pôr o som, mas essa música aqui acho que também muitos conhecem, né? O Batuque na Cozinha. Também, coincidentemente, tem uma versão bem famosa dela, cantada pelo Martinho da Vila também, né? Bom, deixa eu voltar para o Spotify. Eu pulei o Fala Meu Louro e vou pôr a versão do Batuque na Cozinha, can cantado pelo seu autor, né? O João da Baiana.
Samir, não estamos ouvindo nada. Oh, gente, olha, não tá dando. Olha, pior que eu tô pondo a opção de dar. Eu não sei se é porque eu. Bom, deu para ouvir algum. Nada, não viu nada. Não rolou nada. Não, Samir, ficou mudo. Só deu para ver sua imagem. Ô, gente, vocês podiam ter me avisado antes. Bom, mas tudo bem. Então vamos voltar para a letra da música. E eu ouvindo aqui, curtindo a música sozinho. Gente, mas depois eu vou compartilhar todas as músicas, tá bom? Que estavam planejadas para hoje. O Guilherme tá de prova, meu parceiro, que eu testei com ele hoje. Ó, tá funcionando? Você tá ouvindo? Tô, mas agora não sei por que não tá dando certo. Ó, vocês conheciam a música? Bom, então vamos voltar para pelo menos para a letra, né? Aqui até a Maíra colocou aqui, né? Tem no YouTube. A versão que eu coloquei é exatamente essa que ela compartilhou aqui, né? Do álbum Gente da Antiga, né? Do Pixinguinha, do João da Baiana e da Clementina de Jesus. E aí, essa versão é uma delícia porque aí tem o Pixinguinha tocando ao fundo, enquanto o João da Baiana vai cantando. É uma delícia. Também, curiosamente, ficou bem famosa já nos anos 70 com uma versão do Martinho da Vila. O Martinho da Vila foi um grande sambista que resgatou essa velha guarda, né? Ajudou a trazer antigos que passaram à margem de muita gente do meio musical, né? E, bom, batuque na cozinha, assim, não quer, por causa do batuque eu queimei meu pé. Não moro em casa de cômodo, não é por ter medo, não. Na cozinha, muita gente sempre dá em alteração. Então, não bula na cumbuca, não espante o rato. Se o branco tem ciúme, que dirá o mulato? Eu fui na cozinha para ver uma cebola e o branco com ciúme de uma tal crioula. Eu deixei a cebola, peguei na batata, e o branco com ciúme de uma tal mulata. Peguei no balaio para medir a farinha, e o branco com ciúme de uma tal branquinha. Eu fui na cozinha para tomar um café, e o malandro tá de olho na minha mulher. Mas comigo eu apelei para desarmonia, e fomos direto para a delegacia. Seu comissário foi dizendo com altivez: é da casa de cômodos da tal Inês. Revistem os dois, botem no xadrez. Malandro comigo não tem vez. Mas, seu comissário, eu estou com a razão. Eu não moro na casa de arrumação. Eu fui apanhar meu violão, que estava empenhado com o Salomão. Eu pago a fiança com satisfação, não me bota no xadrez com esse malandrão, que faltou com respeito a um cidadão que é Paraíba do Norte, Maranhão. Ó, que a Luciné falou que ouve desde criança essa música. Essa é a mesma versão do Spotify mesmo, Maíra. Perfeito, viu? E, bom, a versão do Martinho da Vila também é um samba finíssimo, né? É, bom, eu ia. Bom, eu não vou contextualizar tanto assim, porque entra também até nas discussões mais adiante dos slides. Mas aqui, essa música é bom dizer que ela foi gravada em 68, depois nos anos 70 pelo Martinho da Vila, mas ela é do começo do século. Se a gente for procurar na discografia, tem diferentes versões para essa música, né? E ela ganhou essa versão já nos anos 60, porque tem aquela questão da oralidade, das diferentes versões que vão se criando, né? De uma música, principalmente no começo do século, quando ainda não tinha registro, né? Desses sambas que eram criados, né? O próprio Pelo Telefone, né? Tem diferentes versões, né? De alguns versos, das quadras dos versos da música ao longo dos anos, né? Então foram ganhando outras leituras e diferentes significados em outros momentos históricos, né? Mas aqui é curioso, né, que a discussão racial está totalmente presente aqui, né? A questão do branco, né, tendo isso remete até ao período escravocrata no Brasil, né? A Casa Grande, o senhor, o homem branco, né, se arranjando com a mulher do homem negro, né, assediando, dominando, né, querendo ter posse da mulher, né, como eram as relações de poder nada amistosas, né, naquele período histórico, né. Por isso que hoje em dia, inclusive, muitos historiadores, pesquisadores vão questionar muito a obra do Gilberto Freire, né, porque o Gilberto Freire vai numa perspectiva. Primeiro, assim, claro que tem um valor documental histórico a obra do Gilberto Freire,
principalmente a Casa Grande Senzala, né? Mas ele tem traços assim de animosidade, de uma forma amistosa nas relações sociais dentro da Casa Grande Senzala. E claro, se a gente for pegar na documentação, a gente vai ver, né, que nem sempre eram confrontos, nem sempre existiam resistências, né, naquelas relações raciais. E ele também tem uma importância indiscutível de ter sido talvez o primeiro historiador, né, da elite intelectual dos anos 30 brasileiro a trazer a ideia de cultura, né? A elaboração cultural da população negra e da população indígena brasileira, né? Então, assim, ele vai para uma perspectiva até antropológica que até então não se tinha, né, nos historiadores anteriores. Porém, tem problemas, né, obviamente, na sua obra, e os intelectuais negros, principalmente os que vieram a posteriori, né, nas suas produções intelectuais, vão para uma outra direção, nem um pouco amistosa, que era essa do Gilberto Freire. Mas essa música mesmo é um documento que ajuda a entender essa pouquíssima animosidade, né? A cozinha era o espaço da população negra, né? Eles não estavam na casa de arrumação, né? Isso aqui é uma relação bem interessante. E quanto que esses sambas antigos, né? Eles permitem a gente fazer interpretações e tentar compreender um pouco as relações, os conflitos e as relações raciais historicamente postas no Brasil, né? Que a gente vai pegar, esses sambistas não tiveram acesso aos estudos formais, muitas vezes, não frequentaram academias, universidades, né? Porém, tem um valor intelectual, simbólico e de protesto nessas músicas que são riquíssimas, né? Que eu só trouxe alguns exemplos, mas a gente poderia ficar horas aqui vendo exemplos de letras de música nesse sentido. Bom, voltando à ideia das tias baianas, né? Elas eram fundamentais. Eu lembro que eu conversei até com a Patrícia isso no dia da visitação, né? Elas eram fundamentais na consolidação dos coletivos e captação de recursos, né? Elas eram, muitas delas, mães de santo, a representação religiosa, né? As líderes religiosas naqueles cortiços, nas favelas que estavam se constituindo no Rio de Janeiro, mas elas eram também o polo gerador da cultura e dos recursos financeiros, né, para que o samba surgisse de fato, né? Parcela feminina desses migrantes é essencial para entender a história do samba e certamente do candomblé no Rio. É reiterada na memória dos terreiros cariocas e na própria bibliografia a informação de que muitas dessas iniciativas foram, na prática, viabilizadas pelas baianas, que fabricavam e, em trajes rituais, vendiam comidas, doces, quitandas em seus tabuleiros espalhados pelo centro da cidade. Aliás, quantas músicas vão falar dos tabuleiros da baiana, né? De Dorival Caymmi, falando na Bahia, mas aqui no Rio de Janeiro também, né? Música sobre vatapá, sobre o acarajé, enfim, sobre a cocada, né? Que elas vendiam, né? Essas mulheres, essas tias baianas. Elas eram capazes de ampliar as noções de parentesco ou de pertencimento, para incluir sob sua hospitalidade protetora uma parcela da comunidade bem maior que aquela representada estritamente pelos conterrâneos. Então, esse é o fato novo trazido por essas mulheres baianas, né, nas suas casas. Esse lado hospitaleiro, acolhedor, de adentrar as crianças, como Cartola naquela foto, estando ali naquele meio, ouvindo aquela produção cultural, né, que estava surgindo na casa daquelas tias baianas, né? Esse traço dotadamente dessas mulheres baianas deu no que deu para que o samba surgisse como configurou-se, né, ao longo desses começo do século XX. Elas resgataram nas comunidades de trabalhadores pobres da Cidade Nova alguma forma de familiaridade de suas casas sempre como abertas e festivas, para indivíduos desterrados ou privados de laços afetivos mais permanentes, o que incluía, evidentemente, as crianças. Então, se vocês forem pegar a história desses grandes sambistas, todos vão falar que eles frequentavam essas casas dessas tias baianas, quando não eram filhos delas, né? E aí, essa aqui um excerto, um texto, né, que estava lá na exposição, do Francisco Guimarães, O Vagalume. Quem não conseguiu atentar-se a isso, no dia da visita, né, o Vagalume foi certamente o primeiro grande jornalista negro brasileiro, e ele
pesquisava muito, né, na sua produção, e ele escreveu livros, né, sobre isso, que infelizmente não foram relançados até hoje, né? Faltam editoras com essa sensibilidade de pegar essas obras esgotadas há quase um século, né? Ele vai dizer que os sambas na casa de Aceiata, que é a tia Ciata, né? Aí tem a hipótese, talvez o nome dela não, era Aceiata, ou de Aceiata virou tia Ciata, né? Foi uma abreviação, mas aqui, né, naquele período, né, ele escreveu Aceiata. Eram importantíssimos, porque, em geral, quando eles nasciam no alto do morro, na casa dela é que se tornavam conhecidos na roda. Lá é que eles se popularizavam, lá que eles sofriam as críticas dos catedráticos, com a presença de sumidades do violão, do cavaquinho, do pandeiro, do reco-reco e do atabaque. Então, ali que os sambistas traziam as suas músicas para ser aprovado pelos bambas, né? Isso foi acontecendo ao longo do século, né? Não só naquele período, né? As rodas de samba, né? Isso continua acontecendo até os anos 70, até hoje. Por que não nas escolas de samba? Isso não acontece também, né? O sambista vai levar lá para os outros bambas para eles aprovarem ou não as músicas, né? Elas eram isso mesmo, o Rose, né? Quitandeiros vendiam, passavam informações e participavam ativamente da vida comercial, política e econômica do Rio de Janeiro, né? Muitas delas tinham intercâmbio, inclusive, com autoridades políticas, né? E aí, alguns comentários que não estão aqui nos slides, né? Mas eu não queria deixar passar. E estava na exposição também, né? O Mário de Andrade, né? O modernista Mário de Andrade de novo, né? Ele criou uma personagem no Macunaíma baseada na tia Ciata, né? Tem um capítulo do livro titulado Macumba que ele vai falar sobre ela. Tem traços preconceituosos aos olhos de hoje em dia na sua representação? Tem, porque ele era um intelectual que via à distância tudo aquilo. Por mais que ele fosse um folclorista que tentou se aproximar e tinha um interesse muito grande pela história da música, quantos livros que o Mário de Andrade produziu sobre a história da música brasileira, sobre o coco, inclusive sobre os elementos do samba, né? Mas digamos que olhando hoje em dia, tinha problemas, né? A forma, de certa forma, primitiva até demais, como ele representou no seu livro, né? A tia Ciata. Outros grandes intelectuais, né? O João do Rio, né? O grande escritor também, né? Esqueci o nome dele, né? Esse é o pseudônimo dele, se alguém lembrar o nome do João do Rio, mas ele escreveu muitos livros sobre a história da cultura popular brasileira, né? O principal obra dele é A Alma Encantadora das Ruas, né? Que ele era um cara muito sensível, um jornalista que também, como o Vagalume, tentava entender a circulação cultural do Rio de Janeiro do começo do século XX. E alguns escritores contemporâneos também tiveram sempre essa sensibilidade sobre essa música nacional de fato, né? As origens da nossa música brasileira, dessa identidade nacional, como o José Ramos Tinhorão, que morreu há pouco tempo atrás, e que o acervo dele está disponível no Instituto Moreira Salles hoje em dia. Bom, ainda sobre isso, né? Temos que pensar em homens e mulheres desterritorializados em busca de legitimidade e inserção na nova cidade. Diante da violência e das arbitrariedades policiais, prestar serviços religiosos, animar as festas de branco, dar apoio político, buscar empregos públicos foram algumas das formas encontradas para construir uma relação com as autoridades e o mundo letrado, que alternava repressão e tolerância. Isso é muito interessante, isso que eu queria evidenciar também, né? Claro que a exposição vai trazer esses elementos, né? Mas, voltando, não foi uma coisa meramente amistosa o surgimento do samba, né? Era uma disputa de territórios, diferentes estratégias iam se constituindo para que as expressões populares pudessem se consolidar. E aí, a Rosemary tinha até comentado isso, né? O Mário de Andrade vai ser homenageado da Mocidade Alegre no ano que vem. Interessantíssimo, Thaís. As forças públicas do Rio de Janeiro, em alguns momentos, reprimiam os sambas, os sambistas, e aí a gente vai entrar por quê, né? Um pouquinho por quê nisso depois. Em certos momentos, acolhiam. Tinha uma relação dúbia, né? E por quê? Porque a tia Ciata e outras tias sabiam circular no meio social.
eram empregadas domésticas em alguns momentos, eram as curandeiras, eram as mães de santos, eram pessoas que atendiam, né, pedidos de autoridades, enfim. E isso iam criando brechas para que essa expressão fosse se consolidando. Em outros momentos existiam repressões. Instituições como a Guarda Nacional ou a maçonaria, na qual vários membros desses grupos ou seus familiares se engajaram, funcionaram aí como excelente modo de criar novos vínculos e viabilizar redes de autoproteção. Não por acaso, é curioso isso, né? Muitos policiais e gente das Forças Armadas, do Exército, principalmente, eram sambistas também. Só dando 2 exemplos, o Candeia era um policial, inclusive ele sofreu um acidente. Quem assistiu o documentário que a gente colocou lá, ele aparece muito, né? O vídeo que a gente colocou no Fórum 2, né? Ele aparece, ele era cadeirante, e na exposição aparece muito Candeia também, porque ele sofreu um acidente em trabalho, ele foi baleado e ficou tetraplégico nos últimos anos de vida dele. Outro exemplo, Martinho da Vila, né? Muita gente não sabe que o Martinho da Vila era do Exército, né? Essas curiosidades que são interessantes de entender as configurações, né, institucionais do Brasil e como a cultura popular, que era então a margem do nosso sistema, ia criando brechas. Bom, e aí temos que pensar numa ideia, tem muitos intelectuais que vão discutir a ideia de modernização conservadora. Como que o Brasil, e aí pensando no Rio de Janeiro como capital do Brasil, ia criando elementos de modernização que vinham aos moldes da Europa, dos Estados Unidos, mas que tinham elementos, camadas de conservadorismo diante da nossa constituição política mesmo, né? A forma como a República foi implantada, a pouca participação social da população, os negros que se tornaram livres, mas ficaram à margem do sistema, né? Foi proclamada, né? Foi abolida a escravidão, mas tentou-se branquear a população brasileira por diferentes formas, principalmente com a migração de europeus. Então, certamente foi uma modernização conservadora que também se deu presente nas reformas urbanas. E isso foi falado pelo André, né, bom, gente, eu não consegui acompanhar o fórum porque eu estou lendo os slides, mas daqui a pouquinho eu vou retomar ele, viu? As reformas urbanas vinham modificando, com uma rapidez notável, a distribuição populacional do Rio de Janeiro, levando um grande contingente dos segmentos mais pobres a deslocar-se da região central para a zona norte, seguindo a linha da estrada de ferro. A fúria modernizadora empurrava essa parcela da população para áreas relativamente vazias da cidade, cada vez mais longe do trabalho e dos pontos de circulação dos mais ricos, assim como das vitrines urbanas erguidas no centro da capital federal. Então, se naquele começo do século XX, nas regiões centrais estavam essa população negra que estava configurando o samba e criando diálogo com outros artistas também brancos, né? Com as modernizações vindas de âmbito federal, mas vinda também das próprias autoridades do Rio de Janeiro, foram criando estratégias de reprimir e de afastar essa população dos grandes centros, né? E aí, outro exemplo preciso, olha como os fatos históricos estão presentes nas letras de música dos sambistas, né? O senhor fez a música A Favela Vai Abaixo, em 1928, falando sobre isso. Rapidamente eu vou ler a letra, tá bom? Não vou pôr a música porque não tá rolando, não tá dando certo a minha ideia. Infelizmente, gente, peço desculpa mesmo. Que a ideia, mas eu vou pôr a playlist depois. Se alguém for ligeiro também quiser pôr o link depois aqui, mas depois eu vou encaminhar a playlist. Minha cabocla, a favela vai abaixo. Quanta saudade tu terás desse torrão, da casinha pequenina de madeira que nos enche de carinho o coração. Que saudade ao nos lembrarmos das promessas que fizemos constantemente na capela, para que Deus nunca deixe de olhar por nós da malandragem e pelo morro da favela. Vê agora a ingratidão da humanidade, o poder da flor sumítica, amarela. Quem sem brilho vive pela cidade, impondo desabrigo ao nosso povo da favela. Minha cabocla, a favela vai abaixo. Ajunta os troços, vamos embora pro Bangu. Buraco quente, adeus para sempre meu buraco. Eu só te esqueço no buraco do caju. Isso deve ser despeito dessa gente, porque o samba não se passa para ela. Porque lá o luar é diferente. Não é como o luar que se vê dessa favela. No Estácio, Querosenos ou no Salgueiro, meu mulato não te espero na janela.
Vou morar na Cidade Nova para voltar meu coração para o morro da favela. Então, essa urbanização do Rio de Janeiro foi fazendo essas migrações internas do Rio de Janeiro. E aí, essas novas dinâmicas que iam surgindo dentro dessas habitações e desses encontros de pessoas de diferentes territórios, né? Vindos da Bahia, vindo de diferentes lugares do Rio de Janeiro e criando elementos, camadas para essa configuração do samba, né? Bom, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Outra coisa que. Pera, o Danilo escreveu. Bom, o Danilo escreveu que já leu que foi a Tia Tirata que criou uma. Exato, eu estava tentando lembrar o nome do presidente. Eu até citei indiretamente isso, Danilo. Isso é fato mesmo. Tem documentos, inclusive, falando, né? Não fica apenas na lenda. Falando que a Tia Ciata foi uma pessoa que foi chamada pelo Venceslau Braz, o presidente. Que eu tinha esquecido qual era o presidente, por isso que eu acabei nem citando, né? Para o ajudar. Né, quando ele estava com uma ferida na perna, né? E aí arrumou um emprego na polícia para o marido, né? Bom, deixa eu ver. Ele citou também a música do delegado Chico Para, que fala da realidade da perseguição ao samba. A maioria dos sambistas foram do Exército do Rio, exatamente. Tá? Olha só, as instituições funcionando, de certa forma, para ter uma camada de proteção para que essa expressão popular surgisse, continuasse e ganhasse contornos. Quando a indústria cultural abraça o samba, né, e isso acontece de diferentes formas. Foi artistas brancos começando a gravar os sambas. Vou dar o exemplo, Francisco Alves, né, um imigrante de família portuguesa, um vozeirão, né, o rei da voz, que começou a gravar sambas. Outro, o Mário Reis, outro exemplo, né, cantores brancos. E aí foi citado também quase agora o Noel Rosa, que talvez é o maior exemplo de todos, porque o Noel Rosa foi além. Além de ser amigo dessa geração de sambistas, né? Ele fez várias músicas com vários deles, Cartola e Todos os Prazeres, mas ele também se tornou um grande letrista, né? Que, diferente desses sambistas, teve todas as oportunidades da vida. Ele era um rapaz de classe média que estava cursando medicina, que largou tudo para viver na boemia, na malandragem, junto com seus amigos sambistas. E, até por ter esse capital cultural, né, essa formação que a geração inteira dele não tinha, ele conseguiu construir sambas muito bem elaborados, né? E era uma figura emblemática que deu projeção também ao samba, né? Obviamente, né, esses artistas brancos acabaram ajudando com o mercado cultural e a classe média, né, as elites, né, condutoras do país e as elites culturais tivessem um olhar mais sociável para o samba e também para o carnaval, que começaria a ganhar contornos no final do. E só a Lucinéia também falando da questão do exército. O Mussum saiu da Europa. Gente, ótimos exemplos. Vocês veem, a hipótese que foi colocada aqui, vocês comprovaram com vários exemplos, né? Eu citei o Martinho da Vila e o Candeia, vocês foram citando vários outros, né? O Mário Reis, principalmente o Francisco Alves. O Mário Reis comprava sambas também, mas quem era mais malandro nesse sentido era o Francisco Alves, né? De comprar sambas. E, além de tudo, ele se colocava como compositor, né? Então, muitas músicas tá lá, por exemplo, As Pastorinhas. Compositores, João de Barro, que é o Braguinha, né? Noel Rosa e Francisco Alves. O Francisco Alves não participou de nada. Ele só comprou o samba, né? Essa questão dos direitos autorais, né? Bom, porque aí vem essa questão que a Roberta colocou agora, né? Que muitos não ficavam ricos. Porque alguns espertalhões, como Francisco Alves, que tinha um talento indiscutível, né? Um grande vozeirão, né? Mas eles entendiam como funcionava esse mecanismo do sistema para ganhar dinheiro, né? Para viver do samba, viver da música. Outros levavam como esporte. Noel Rosa, que não precisava, né? Vendia o samba. Tá aí, ó, paga uma cerveja para mim, né? E alguns desses sambistas, como Cartola, viveram por muitos anos na pobreza mesmo, né? Foram só ganhar reconhecimento já no final dos anos 60, graças muito aos movimentos de cultura popular, né? A elite intelectual dos anos 60, né, que se formava na universidade, teve o show o Teatro Arena, o show Opinião, principalmente Opinião, né? Tinha aquele simbolismo, né? Nara Leão, junto com o Zequete, que era o sambista do morro, e o João do Vale, que era um nordestino,
que representava aquela tríade. Naquele momento, os anos 60, a elite cultural estava muito preocupada em resgatar os nossos grandes sambistas. Não por acaso, eu mostrei aquele disco, né? O Pixinguinha, Clementina e João da Baiana gravaram o disco, Cartola foi conseguir gravar seu primeiro disco, Nelson Cavaquinho, esses grandes sambistas só foram conseguir, e o próprio Adoniran aqui em São Paulo, né? Compositores que vinham já dos anos 40, 50 e outros dos anos 30, 20, só foram conseguir ganhar projeção já no fim da vida. O próprio Ismael Silva também só foi gravar discos, LPs, já nesse período também, né? Bom, Rosa de Ouro, opinião, muito bem, isso mesmo. O bom é que esse grupo, o André também sentiu isso, que esse grupo é afiado, ele ia falando, vocês iam intervindo, trazendo contribuições, é um tema apaixonante mesmo, né? Bom, isso foi falado bastante também na exposição, né? Que já no final dos anos 20 começa a surgir o que se deu a ideia das escolas de samba, que aí também deu outra projeção, além da questão da indústria cultural, né, do mercado de discos, e aí o rádio que estava começando a surgir já no começo dos anos 30, que deram visibilidade e projeção para o samba, as escolas de samba foram algo orgânico, surgido lá das bases sociais, já a posteriori das tias, né, daquelas grandes tias. E só para não perder o gancho, gente, ó, dá para ver aqui, né? Eu não sei, não está aparecendo minha câmera para vocês aqui? Não sei se aparece para vocês. Senão, vou parar de compartilhar a tela só um minutinho. Ó, agora sim, né? É que eu tava só me vendo nos slides, gente, eu tô suando porque tá calor, viu? Olha, bom, esse livro aqui chegou nas escolas de vocês, foi comprado no acervo do ano passado, o livro de formação continuada para os professores, né? O livro Enciclopédia Negra, né? Escrito pela Lília Schwartz, Flávio dos Santos Gomes e Jaime Laureano, junto com vários, né, grandes pesquisadores, e esse material aqui é precioso para a gente conhecer um pouquinho mais vários desses sambistas que a gente está citando no encontro e na exposição. Inclusive as tias. Se vocês forem na letra T, tem lá o nome de várias dessas tias, não só tia Ciata, né? As tias baianas e algumas com nome, né, completo, quem eram, quando morreram, tudo mais, né? Faltam documentações históricas sobre muitas dessas tias, mas os pesquisadores conseguiram fazer boas biografias delas. Sem falar outros nomes que a gente está citando aqui, né? Ismael Silva, o Cartola, e por aí vai. Clementina de Jesus. Obviamente, eu estou citando nomes da música, mas temos aqui nomes de qualquer área do conhecimento, grandes intelectuais, grandes ativistas, grandes sujeitos históricos da nossa história nessa enciclopédia. E para o trabalho final, ela pode até ser útil. Depois a gente vai falar do trabalho final, mas leiam e abusem desse livro que chegou aí na escola de vocês, tá bom? Bom, deixa eu voltar a compartilhar a tela. Quero o gancho, porque eu não ia falar mais das tias, né? E aí, por isso que eu queria mostrar aquele livro. Os sambistas do Estácio, que revolucionaram o samba, trazendo de volta às ruas os velhos tambores, tinham objetivamente menos onde se amparar, nem terreiros, nem a porque aí já está naquela configuração da urbanização, da expulsão deles da Praça 11. Aliás, tem dois sambas preciosos sobre isso, né? Um deles do Grande Otelo, desculpa, do Grande Otelo. O Grande Otelo, muita gente não sabe, né? Mas além de ser um grande ator, né? Ele também era compositor e cantor, né? Se vocês forem pesquisar as discografias, né, no site do Instituto Moreira Salles, ele vai achar várias músicas cantadas pelo Grande Otelo. E ele criou uma música falando sobre o acabamento, né? Da Praça 11, né? Quando o governo do Getúlio Vargas vai fazer uma avenida e acabar com a Praça 11. Mas outros, como o Geraldo Pereira, também fez música sobre isso, né? Bom, então, nesse momento, né, dessa configuração urbana, essa modernização conservadora, nem terreiros, nem a Fraternidade das Tias, nem outros espaços identitários que fossem os do carnaval e do samba. Eram neles, acima de tudo, o que precisavam se agarrar e sobressair, marcando uma identidade com seus surdos e suas sonoridades. Em uma sociedade sem instituições e canais de representação, participação ou expressão política, as escolas de samba e outras agremiações carnavalescas, solidamente assentadas em seus bairros ou comunidades, acabaram por assumir um papel que extrapolou os limites do lazer ou da arte. Então, vamos pensar, as casas das tias foram se
perdendo com essa urbanização e afastamento, né? Mandando a população para as regiões norte da capital carioca. Eles precisavam se organizar de outras formas. Partido político, mesmo o Partido Comunista, não tinha sensibilidade alguma para as questões, para as causas raciais naquele momento histórico, né? O Brasil vinha de políticas de embranquecimento. Esses sambistas precisavam se configurar de uma forma que ia para além do lazer, né? Tinha uma questão notadamente política também na criação de escolas de samba. E foi a estratégia que deu força para que esse movimento, essas trocas culturais continuassem ganhando contornos e ganhando força. Aí, lá no Estácio surge a primeira escola, deixa falar, que daria origem também à gênese, a outras escolas que viriam posteriormente, né? Bom, voltando ainda na questão do... o Ismael Silva o Danilo é um cara que também é um leitor voraz. Peraí, deixa eu ler seu comentário, que eu estou olhando pelo celular também. Peraí, gente. Eu vi que você citou. O Ismael Silva falou que começaram a chamar o Cordão Deixa Falar de escola por conta de uma escola normal que ficava ali próxima. E na exposição do Pequenas Áfricas, o André até chegou a mostrar essa imagem, né, da escola no redor ali, né, da Praça 11, né? De fato, é uma das hipóteses da origem né, do nome. Claro que na história oral, o Ismael Silva também trouxe a versão dos fatos dele. Tem coisas que ele exagerou muito, trouxe até um protagonismo dele maior do que de outros sujeitos, né? Mas que, de fato, tem uma coerência nessa fala dele, né? Gente, depois eu vou ler atentamente todos os comentários que vocês estão fazendo aqui, tá bom? É que alguns eu não consegui ler porque eu estou falando ao mesmo tempo, né? Bom, é possível pensar o aparecimento dos Oito Batutas, dos artistas da Companhia Negra de revista e até mesmo dos sambistas e das escolas de samba nos anos 20, dentro de um movimento maior de renovação das representações dos negros, sobre si e de si, afastada das imagens da escravidão e da constante inferioridade que lhes era imposta no campo cultural, né? Tem aqui uma questão simbólica muito forte, né? Claro, eu não sei se é... é isso mesmo. Eu falei assim, eu não sei se era esse slide ou o próximo. Claro que não é uma coisa meramente automática. Todas as músicas, todas as sambas trazem essa questão do empoderamento da população negra, vão discutir criticamente a questão racial. Lógico que não. São relações conflituosas. E aí tem esse título desse slide aqui, né? Temos que pensar no racismo / modernidade / canção escrava / humor e caricatura. Essa miscelânea, né? Esse caldo, né? Que discute historicamente a repressão racial que nós tivemos, as ideias de modernidade, a circulação cultural da cidade, né? Porque temos também lados positivos. A modernidade empurrou a população negra para longe dos grandes centros. Aqui em São Paulo nem se fala também, né? Porém, ela também permitiu a circulação, o samba ganhar outras camadas da sociedade, permitiu circulação de ideias, né? Então, a modernidade, obviamente, permitia as pessoas estarem próximas uma da outra para ouvir músicas, né? Ela tem, obviamente, né, tem muitos elementos positivos. A ideia da ancestralidade, né? Muito do que se configurou como samba veio anteriormente, óbvio, não foi uma coisa que surgiu do nada. Então, a própria Clementina de Jesus, se a gente for pegar a produção musical dela, muito ela vai trazer canções de trabalho, né, canções que a população negra, que era escravizada, cantava, né, na produção, né, na produção braçal, escravocrata, que eles eram obrigados a desenvolver. Nos acalantos, né? Então, tem a canção de trabalho, canções de resistência, dentro dessa produção, que está também dialogando com o que seria o samba, e, obviamente, aí vem muito o lado dotadamente carioca, né? Desse humor, dessa malandragem, das caricaturas, né? Que estão presentes nas músicas, né? Todos esses elementos foram ajudando a configurar o que nós entendemos como samba, né? E os músicos negros ocuparam espaços, procuraram rir e inverter os estereótipos que lhe eram atribuídos. Então, a gente vai ver músicas que o próprio negro, o próprio cantor, o compositor negro, vai levar até com leveza essa questão do preconceito racial, né? Vou dar um exemplo, né? Uma música que hoje em dia, obviamente, nunca seria feita, e muito menos cantada por uma cantora como Maelza Soares,
que morreu, né, já com quase 100 anos, com mais de 90 anos, como um símbolo de resistência, uma voz crítica, combativa, né? Ela até se foi ganhando novos significados, a Elza Soares, ao longo das décadas, e ela morreu com esse lado bem simbólico, né? Da música social, da música crítica, do empoderamento da mulher negra, né? Nas canções que ela ia interpretando. Mas, por exemplo, nos anos 60, um dos maiores sucessos da Elza Soares e também da Elisete Cardoso, outra cantora negra, né? Era a música Mulata Assanhada, que pelo nome já, né, já diz muito, né? Mulata Assanhada, né? A questão da sensualidade da mulher e até uma relação de submissão, de certa forma, né? Mas feita por um compositor negro, que era o Ataúfo Alves, né? Olha só, o Ataúfo Alves, né? Um cantor, compositor negro, fez uma música que tem um verso que fala: ah, se você fosse, seria bom se voltasse à escravidão e você fosse morar no meu barracão, né? Então, olha como ele leva até a questão da escravidão como uma coisa humorística, né? Então isso aparece muito nas músicas também, né? Então tem essas contradições, obviamente. E obviamente, hoje em dia, muita gente fala, o politicamente correto. Não, na verdade, felizmente, nas últimas décadas, principalmente nas duas últimas décadas do nosso século 2000, de 2000 para cá, felizmente a gente teve muito mais acesso, pessoas tendo acesso ao ensino superior, a um conhecimento mais apurado e a um senso crítico, uma massa crítica que muitos desses artistas não tiveram acesso. Então, hoje em dia, obviamente que a gente lê uma obra de um Monteiro Lobato com criticidade e nos anos 70 ou nos anos 80, aquela geração não lia. Da mesma forma, foi citado o Mussum aqui. Hoje em dia a gente não aceitaria jamais a forma como era a representação dos Trapalhões, do humor dos Trapalhões e o humor das músicas também, né? Por exemplo, a música, voltando a Ataúfo Alves, né? Que Saudade da Amélia, que é dele com Mário Lago. Nunca a gente aceitaria uma música dessas nos dias de hoje. Mas foi feita há 60 anos atrás e hoje em dia a gente tem um senso crítico muito maior, porque a gente tem discussões, inclusive oriundas de movimentos sociais, que qualificaram muito as discussões, que nesse período não existiam. Qual que era o espaço de constituição política da população negra? Muito eram movimentos clandestinos, né? E movimentos artísticos. No samba, principalmente, mas também em outros espaços de expressão, como o teatro, com Abdias do Nascimento, por exemplo, né? Só para dar um exemplo. Ele foi criando uma imprensa negra também, ele e outros. Na literatura, né? Já desde do Lima Barreto, mas outros grandes intelectuais e escritores, como Solano Trindade, que vieram adiante, sociólogos, né? Que começaram a fazer sua obra, como Clóvis Moura. Então, tínhamos, obviamente, já intelectuais pensando por outros campos, né? A questão do negro na sociedade, do racismo na sociedade. Mas ainda ela não estava tão presente na música brasileira, apesar que a gente consegue encontrar essas camadas em várias letras, como algumas que a gente já citou aqui no encontro. E aí tem uma questão, né, para pensar as escolas de samba, que são a cooptação do Estado. O Estado Novo, né, o governo Vargas, principalmente, ele vai saber se apropriar muito bem dessa cultura já se consolidando do samba, né? E aí, mesmo a ideia das escolas vão ganhando também um elemento de recreativismo, né? E isso vai dar para aparecer em alguns exemplos que eu vou citar. Eu só queria dar uma olhadinha nos comentários, gente, porque é perverso, parece que eu estou até ignorando vocês, mas é que na tela eu não tô com o chat, né? Eu tô vendo só o meu slide, né? Bom, mas ó, ótimo. Aqui o Danilo colocou uma dica de documentário, né? Sobre os 100 anos do samba. Curiosidade sobre a história da Mangueira, né? Que a Roberta falando também, né? Como o Mussum. Aliás, é bem interessante. O filme mais visto nacional esse ano é o Mussum, né? Com o Aguiar, esqueci o nome primeiro. O Ari Aguiar. Ari Aguiar, não. Meu Deus, Ari Graça, né? Um grande ator, né? Interpretando o Mussum, né? Então, a representação, a ideia de representação, nas letras de música a gente consegue, e nas obras, qualquer expressão artística a gente consegue ver a ideia de representação, né? Em pinturas, gravuras, letras de música, teatro, cinema, né? Mas no humor, né? Que como a gente está citando, né?
Isso é muito gritante, né? A Tálfera saudosista de Miriaí tem a Amélia, professorinha, é isso mesmo, né? Ailton Graça. Eu falei Ari, né? Ailton Graça. Muito obrigado, Danilo. Bom, que bom que eu consegui pelo menos dar uma transitada aqui no chat, tá bom? E aí, essa ideia de representação é curioso, né? Uma figura que vai aparecer em muitas músicas desse período, com diferentes nomes. Em alguns momentos aparece com uma ideia de Pai João, em outras como ideia de preto velho. Aliás, até o termo Pai João, muitas vezes era usado, assim. Tem até uma música do Geraldo Pereira, que depois o Chico Buarque regravou, né, que é a música Sem Compromisso, que ele fala que a mulher dele tá dançando, e ela fala, você tá dançando com todo mundo, menos comigo, eu não sou nenhum Pai João, não, né, ele fala na música, né, que vista uma ideia de uma pessoa boba, passada para trás, né, tem essa simbolismo, né, mas assim, o que objetivamente, né, a partir de vários historiadores que vão tentar entender miticamente essa representação do preto velho, né, ele é visto como uma figura trôpega, de fala engrolada, olhos mansos, que contava nos engenhos, como também nas plantações de Minas, velhas histórias da costa, dos contos, anedotas, adivinhas, parlendas. O griot das selvas africanas, guardador e transmissor da tradição. O velho escravo conhecedor das crônicas de família, o bardo, o músico cantador das melopeias nostálgicas, o mestre das cerimônias dos jogos e dos autos populares negros. O rei ou o príncipe destronados de monarquias históricas ou lendárias. E aí, então era aquela pessoa sabida, a ideia do griot mesmo africano, mas em terras brasileiras, né? Um griot abrasileirado, que trazia essa tradição oral, né? Essa sabedoria popular, rural, dotadamente rural, pensando na nossa configuração histórica no período escravocrata, e que traziam muito conhecimento. E esse conhecimento, essa sabedoria, também perpassa os caminhos do samba. E essa representação, né? A Carla mandou um trabalho aqui. Sobre o que é esse trabalho, que eu não vou conseguir abrir agora, se puder comentar, Carla. Mas, uma pergunta. Essa imagem que aparece aqui do Pai João, desse preto velho, vocês já viram em alguma obra literária infantil uma figura parecida com essa? Tio Barnabé. Ah, eu não sei quem falou, mas obviamente, exatamente, né? Eu acho que até essa imagem a gente lembra um pouco a representação. Voltamos ao Monteiro Lobato, né? Curiosamente, obviamente ele faz representações dotadamente racistas, preconceituosas da tia Anastácia, né? Principalmente usando a personagem Emília. Eu já li, eu fui ler, fui atrás, né? Eu era curioso na época. Falei, deixa eu ver as camadas de racismo que estão aqui na obra do Monteiro Lobato, né? Porque tem muita gente que fala, ele é um racista e não chegou a ler, né? E tem contradições ali também, mas o interessante, a Emília era mais preconceituosa, né? Com a tia Anastácia. Era, naquela representação, a mulher ingênua, boba, e uma ex-mulher escrava numa sociedade livre dos anos 30 no Brasil, né? Só que continuou morando com a sua sinhá, com a dona Benta, né? Então, não teve estudos, não teve condições de ter uma vida própria, então não é mãe, é só a tia das crianças que moravam na casa grande da dona Benta, né? Então tem esse simbolismo todo, né? Nessa representação. E claro, tem momentos totalmente preconceituosos, a forma como ele representa ela, a ignorância, os lábios, a forma como ele vai falando, os lábios beiçudos, essa beiçuda, né? E a gente conhece a história do Monteiro Lobato, né? Como naquele período ele transitava, dialogava com movimentos de eugenia no Brasil, e muito nos Estados Unidos, né, porque ele viajava muito para os Estados Unidos, e tinha um conhecimento considerado científico à época, que existiam populações superiores a outras. E existia essa ideia de que os africanos eram para muitos, né? Obviamente já tinha intelectuais que refutavam naquele período, não o Monteiro Lobato, que algumas populações eram mais primitivas que as outras. E para ele e para outros tantos, né, a população africana era primitiva. Então a representação que ele traz é muito gritante nesse sentido. Por outro lado, é um autor que vai trazer à tona alguns personagens negros com uma cultura popular muito grande. O tio Barnabé, curiosamente, ele não traz esse ranço que aparece muito na tia Anastácia, né? E é curioso, muita gente não sabe,
Mas o Monteiro Lobato só aparece em um livro do Sítio do Pica-Pau Amarelo, da coleção do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em 23 obras, ele só aparece em uma delas, que é o Saci. Então, quem quiser ver a representação do tio Parnabé, vai ter que ler o livro O Saci, que, aliás, para mim é o meu preferido do Monteiro Lobato, para entender, porque o que ele tinha de melhor para mim, o Monteiro Lobato, é essa ideia da pesquisa de folclore, né? Ele era um grande pesquisador, né? Coletava a figura do Saci, fez um inquérito no começo dos anos 20 para entender a figura do Saci, e isso aparece nas histórias do tio Barnabé. Ele traz essa ideia a sabedoria do homem negro que morava na casa dos fundos da tia da Dona Benta, né? Bem interessante. Bom, essa representação do preto velho, da pessoa com sabedoria mais ingênuo, que não era uma pessoa que entrava em conflito com as questões raciais, ela vai sair de cena nos movimentos sociais dos anos 60 e 70. Porque começou a entrar à tona as pesquisas, né? E do quê? Dos quilombolas, da história das resistências que existiram ao longo dos séculos no Brasil, principalmente a figura emblemática do Zumbi, dos Palmares, né? Então, os movimentos negros começaram a deixar de lado essa representação. Isso é uma representação. Óbvio que existiam pessoas que eram assim, óbvio, mas são só representações, né? Outra representação que vai estar muito presente nas músicas, nos sambas, além do preto velho, que é uma pessoa que aceita as desigualdades. Ah, ela é uma mulher branca, eu nunca poderia casar com uma mulher dessa, porque ela é linda, ela é rica, e eu sou negro, nasci do jeito que eu sou, com a pele escura. Essa resignação do preto velho foi sendo refutada ao longo dos séculos, né? Bom, ao longo das décadas, melhor dizendo, perdão. Outra figura é o malandro, né? O que é essa figura do malandro, né? Aquele normalmente homens negros, né, que viviam de expedientes, um boêmio que se sustentava com espertezas, com trapaças, com explorações, um vadio vocacional, que tinha amor, mulheres, orgia, uma versão idílica, né, que são representações, tanto da vida nos morros, como da malandragem, tornam-se aí temas recorrentes dessa produção musical, né? Tem uma figura muito famosa, né, desse período, dos anos 30, 40, que é o Madame Satã, né? Que era um homossexual, que inclusive foi a pessoa que matou o Geraldo Pereira, né? Numa briga, ele deu um soco no sambista Geraldo Pereira, ele caiu no chão, bateu a cabeça e morreu. E tem um filme, né, sobre o Madame Satã, que é feito com o ator, o principal é o Lázaro Ramos. Muito interessante esse filme, né? Ah, o Orfeu Negro, bem lembrado, viu, Roberto? Bom, A segunda versão é o Lázaro Ramos, a primeira é o Milton Gonçalves. não entendi. A segunda versão é o Lázaro, a primeira é o Milton Gonçalves. Do Madame Satã? Isso, tem uma antes do Lázaro. Poxa, essa eu não sabia, hein? Poxa, interessante, eu vou pesquisar. Você sabe o ano? Quem tá falando? É a Thaísa. Ô, Thaísa, se você souber o ano, que se tiver link aqui, puder pôr no chat, interessante. Ele tá até preto e branco. Ai, da hora, que legal. Essa eu não sabia mesmo. Bom, só um outro exemplo de samba, aqui falando sobre a malandragem. O Seu Oscar, música de 38, né? Dois grandes compositores negros, né? Ataúfo Alves e o Wilson Batista. Cheguei cansado do trabalho, logo a vizinha me falou: Ô, seu Oscar, tá fazendo meia hora que sua mulher foi-se embora e um bilhete deixou. O bilhete dizia assim: não posso mais, eu quero viver na orgia. Fiz tudo para ter seu bem-estar. Até no cais do porto eu fui parar, martirizando o meu corpo noite e dia, mas tudo em vão. Ela é da orgia. Parei. Né? Esse samba é bem interessante, que foi o maior sucesso de 38. Obviamente, antes disso, tivemos inúmeros exemplos de samba que retratam a questão da malandragem. Mas esse é curioso porque é a mulher que quer viver na orgia, que largou o marido, né, o seu Oscar, para viver na orgia. Né? Mas essa questão do malandro vivendo de trabalho, muitos dos sambistas tinham esse lado malandro também, né? Vendiam samba, viviam de bicos, se viravam, não iam para o batente. Isso era uma forma de resistência também à opressão num trabalho semi-escravo, pós-período escravocrata no Brasil, né? Então, a gente tem que interpretar, tem muitos autores que vão discutir a ideia da malandragem no Brasil, né? Mas é uma possível interpretação também que pode Só ser fazendo fazer. uma colaboração, porque artistas não é reconhecido ainda
como profissionais. Então, não é que eles eram malandros, isso também era uma forma de racismo, porque o artista, ele... Tanto é que até aquele... tem a história da formiga lá e da... Esqueci agora. Enfim, que... Da cigarra. Da cigarra, isso mesmo, que refuta essa ideia de que a cigarra era um vagabundo. Né? E, na verdade, ele era um músico. Então, músico é artista, né? Música é profissão. É lógico. Então, aí por isso que é mais fácil chamar eles de malandro, né? Do que dizer que é um profissional da arte, né? Da Mas você cultura. sabe, então, mas é essa a discussão que eu vou trazer, né? Aqui é uma ideia de uma representação, né? A gente está falando de representações, mas é interessante comentar também que muitos se auto-intitulavam malandros, né? Eles criavam os personagens malandros, e aliás, se quem tiver curiosidade de pesquisar uma polêmica entre o Wilson Batista e o Neo Rosa, os dois têm uma briga em forma de músicas, um faz uma música e o outro faz uma resposta, para discutir a ideia de malandro entre eles, né? Isso é uma coisa bem interessante. Obviamente, se a gente olhar a grosso modo e falar todo sambista era malandro, pelo contrário, muitos viveram de samba, fizeram família, viveram por até os 80 anos de idade. Se eles fossem meramente boêmios, eles teriam, como Noel Rosa, teriam morrido com 20 e poucos anos de idade, né? Então, obviamente, isso não é um fato histórico. E nem podemos cair em generalizações, porque aí sim a gente está configurando possíveis racismos, né? Mas aqui eu estou trazendo uma ideia de uma representação histórica, né? Não estou dizendo que todos eram malandros, mas sim que alguns desses sambistas tiveram uma trajetória dentro dessa ideia que está aqui na ideia, né? Pessoas que viviam nas trapás, na exploração, que faziam pequenos expedientes, né? E que não, diferente de outros, como Cartola, que trabalhou como pedreiro por N anos, né? Apesar de ter tido uma vida bem conturbada também, né? Tem essas ideias simbólicas, né? Do que seria esse malandro como uma figura mítica, né? E, gente, desculpa se alguém levantou a mão, pediu para falar. Pode me interromper como fez a Alexandra, perfeita contribuição dela, porque como eu estou olhando o slide aqui, né, eu não consigo olhar. Mas, ó, como a gente já está com o horário já começando a apertar, aí entra essa questão. Em 41, entra em vigor uma lei federal, que é a Lei de Vadiagem. O que diz essa lei? 3.688. Que a vadiagem é uma contravenção prevista no artigo 59 do Decreto-Lei, que classifica a vadiagem. O que é? Entregar-se a alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou prover a própria subsistência mediante a ocupação ilícita. Né? Os tipos de jogo do bicho, por exemplo, né? É entendido como uma ocupação ilícita, né? Os jogos, né? Com cartas de baralho, que seja. A pena pode variar entre 15 dias e 3 meses. Então, era muito recorrente sambistas como o Ismael Silva ter sido preso algumas vezes. Né? Não uma vez, algumas. Porque eram considerados vadios pelo governo. Então, o Estado reprimia, continuou reprimindo. Tinha uma aceitação, tinha repressão, tinha uma relação conflituosa ali. E essa lei vai falar que o que é a vadiagem? O ócio. A gente tem uma história de negação do ócio, negócio, né? De considerar o ócio como uma mera vagabundagem. Pelo contrário, né? Quantos estudiosos hoje em dia, inclusive um que morreu recentemente, né? O Domênico Massi, né? Que vai discutir a ideia do ócio como um momento que não é um momento de descanso, nem um momento de trabalho. É o momento da elaboração, da criação, da troca de experiências. E o samba não é isso, afinal de contas, o ócio criativo, né? Mas o Estado via como uma contravenção. E, bizarramente, gente, essa lei está em vigor até hoje. Ela não foi revogada. Se vocês forem olhar na internet, inclusive, né? Recentemente, coisa de 2 meses atrás, o Senado começou a discutir a revogação dessa lei. Curiosamente, a última pessoa que foi presa por vadiagem foi nos anos 90. Faz mais de 30 anos que ninguém é preso por vadiagem. Mas a polícia não precisa prender por vadiagem, porque, infelizmente, a polícia tem outras formas de repressão muito mais perversas do que essa, né? Mas, enfim. Por que eu trouxe essa questão? Porque foi criado também o DIP, em 39, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, já no Estado Novo, período, né, de ditadura do governo Vargas, né? E ele tentou começar a criar
uma nova ideia de representação do samba que não trouxesse o malandro, essa ideia de malandragem nas letras. Então, novamente, ó, os autores dessa música, em 38, Ataúfo Alves e Wilson Batista, fizeram outro samba, 3 anos depois, refutando a vadiagem, né? Que é a música O Bom de São Januário. Obviamente, né, tem historiadores que vão falar que eles fizeram ironizando, né? Então agora não pode mais ser vadio, né? Então eles falam, quem trabalha que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. Quem trabalha... Então, o bom de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar, né? Antigamente eu não tinha juízo, mas resolvi garantir meu futuro. Vejam vocês, sou feliz, vivo muito bem. A boemia não dá camisa a ninguém. Vivo bem. Então, nada de ir pro bar, de beber com os amigos, agora eu sou um trabalhador. Então, eles quiserem falar. Então, já que é para falar de samba, de trabalho, vamos trazer esse tema nas letras de música, né? Então, por isso que eu tô dizendo. Obviamente, não tô dizendo que todos os sambistas eram malandros, mas que a malandragem, né? A representação da malandragem estava presente nas relações sociais e na figura do samba que ia se consolidando ao longo do século está presente. E tem vários autores que vão discutir a ideia da malandragem, o simbolismo dessa malandragem e até obras teatrais. O Chico Buarque mesmo fez uma peça teatral chamada Ópera do Malandro, né? Que aí e tem uma música que é bem famosa, Homenagem ao Malandro, que ele vai falar que o malandro de hoje em dia não é mais aquele malandro simbólico dos anos 40, né? É o malandro que tá lá em Brasília, né? Nos poderes legislativo e no executivo na época da ditadura militar, né? Bom, deixa eu só ver algumas mensagens, né? Seja marginal, como eu diria, ótimo, era uma forma de resistência, exatamente, né? O que é o ócio, afinal de contas, né? A produção desses... Se não fosse essa, entre aspas, malandragem, muitos dos sambas não existiriam até hoje, né? Aí, o Moacir Luz, genial, né? Disse que no Rio não se trabalha pouco, se trabalha objetivo, para sair cedo para o samba. A Lucinéia colocou que a polícia enquadra usando a lei da vadiagem, né? Mas o discurso da abordagem dos meninos negros da periferia tem o mesmo sentido. A lógica é a mesma. Infelizmente, a forma repressora, né, está presente. Aí a Emilene citou aqui um verso de uma música do Bezerra da Silva, que é outro sambista já dos anos 70, que vai criar um movimento próprio ali, né? Pós-pilantragem foi um movimento do Wilson Simonal dos anos 60, 70. O Bezerra da Silva vai criar o Sambandido, né? Que é músicas que vão falar da favela do morro, da malandragem no morro. E aí tem esse verso famoso, malandro é malandro, mané é mané, né? Zeca Pagodinho traz a ideia da boemia. Bom, essas representações vão estar muito presentes até hoje no samba, né? Então eu acho que mesmo os movimentos culturais dos sambistas negros souberam se apropriar dessa figura do malandro de uma forma não pejorativa, né? Então acho que isso que é interessante. 3 dicas de leitura que eu usei muito para elaborar esse encontro de hoje, né? São esse livro do Carlos Didier, que saiu recentemente, né? Um livro, coisa de uns 6 meses atrás, né? Negra Semente, Fina Flor da Malandragem, Samba Batucado do Estácio de Sá. Ele vai contar muito essa gênese do samba no começo do século. Eu não usei os referenciais da exposição, né? Porque eu acho que ali já está muito bem explicado, né? Fui por uma bibliografia complementar, digamos assim, né? A Marta Abreu é uma professora da UFRJ, especialista no Eduardo das Neves, né? Um primeiro cantor negro de grande projeção, né? Ela escreveu um livro chamado Da Senzala ao Palco, Canções Escravas, que tem esse nome porque eram, né, canções oriundas, né, do período escravocrata, né, não que hoje em dia são intituladas assim, mas à época eram chamadas assim, né, e Racismo nas Américas, 1870 a 1930, e é interessante que ela vai ver as partituras das canções, muitas dos Estados Unidos, né, também, não só aqui no Brasil, também a forma, né, o blackface, né, a forma caricata como os negros eram representados nessas composições, nessas partituras, né, então ela vai trazer essa discussão também. E esse livro aqui, que é uma preciosidade, né, da Maria Clementina Pereira Cunha, Não Tá Sopa, que é um trecho de uma música do Noel Rosa, por isso que está entre aspas, né? Sambas e Sambistas no Rio de Janeiro, de 1890 a 1930. Então, esses 3 livros vão falar sobre essa gênese do samba, que é o mote da exposição e desse nosso curso, né? Daríamos para falar muito mais, explorar muito mais dos anos 40, 50, 60, as diferentes gêneses. A exposição até faz isso, porque ela vai trazer as escolas de samba, depois os blocos que vão surgir nos anos 60, anos 70, vai falar bastante do Candeia. O Candeia é uma figura
a ser muito mais estudada do que deveria, porque ele era um grande intelectual, além de tudo, e criou movimentos culturais à parte do carnaval, né? Porque ele falou que o carnaval estava se elitizando, se embranquecendo, então ele vai criar o quilombo, né? Um movimento de resistência. Eu até coloquei uma letra de música, né, que fala sobre isso no Fórum 2, e era um cara que escreveu um manifesto falando sobre a gênese do samba. Sem falar outros grandes mestres, Paulinho da Viola, que conseguiu transitar como poucos, né? O Martinho da Vila também, mas principalmente o Paulinho da Viola, conseguiu manter a tradição do samba e chegar a uma geração moderna do que é considerado hoje como MPB, né? O Paulinho da Viola é esse cara que fez essa transição, para que muitos sambas chegassem também aos gostos de outros ouvintes e até se aproximasse de outras expressões musicais. Bom, daria para a gente falar de vários discos, mas aqui eu vou citar só 2 que também não estavam na exposição, né? Muitos estavam na exposição, próprio Heitor dos Prazeres, com o disco Macumba dele, e é legal dos streaming, né? Que hoje em dia a gente acha fácil esses discos para ouvir, né? Imagina se fosse na época que a gente tinha que ir num sebo procurar esses LPs, né? Ia ser preciosidade achar, né? Gente da Antiga, de 68, do Pixinguinha, Clementina e João da Baiana. E esse disco aqui, O Canto dos Escravos, né, que eu falei anteriormente, né, de canções de trabalho, canções do período escravocrata, né? A Clementina de Jesus, a Doca, que era, se eu não me engano, do Salgueiro, né? Se alguém for muito especialista em escola de samba, me diz que... Eu não lembro de qual escola de samba que era a Doca. Eu vou até ver se eu acho no dicionário aqui daqui a pouco. Mas... E outro cantor que participa desse disco é o Geraldo Filme. Eu não podia terminar o curso sem falar dele também. O Geraldo Filme, sambista paulista, a gente falou muito no encontro, até participações muito pertinentes. A Emilene, eu lembro que falou, o Leon também. Alguns professores falaram, né, aqui do Bexiga, aqui de São Paulo. O Geraldo Filme é muito simbólico nesse movimento do samba aqui em São Paulo, né? E é outro cantor, compositor, que só foi conseguir gravar disco já no final da vida, já no começo dos anos 80, ele conseguiu gravar seu primeiro disco. Esse aqui é o segundo disco dele, esse O Canto dos Escravos, né? Um grande nome também a ser ouvido, escutado, explorado por samba, tá bom? Bom, deixa eu só ver uma coisinha, uma anotação, que eu queria fazer umas considerações finais. Poxa, não sei onde eu pus meu papel. Deixa eu voltar aqui, parei de projetar. Foi homenagem. Então, a Roda de Samba foi homenagem ao Geraldo Filme, né? Acho que ainda tem o Samba do Trabalhador, isso mesmo. Bom, obviamente, então, a gente fez um recorte, né, na formação, porque não daria para a gente falar de tantas outras possibilidades que existem, porque nossa música, nosso samba é riquíssimo. Deixa eu só pôr a lista de presença de novo, caso alguém não tenha assinado. Peraí. E aqui, tá. Se alguém não assinou. Olha, gente, deixa eu só falar novamente do Instituto Moreira Salles, estou já finalizando mesmo. É muito legal a gente pensar que o que é o Instituto Moreira Salles? Um espaço cultural, né? Feito por uma família de mecenas, né? Donos de banco, né? Família Moreira Salles. E o Walter Moreira Salles era um grande apreciador de artes, de cultura, adquiriu em vida muito acervo cultural e os filhos dele deram continuidade a esse apreço, né? O João Moreira Salles, o Walter, o filho dele que é cineasta também, né? Enfim, então eles usaram parte do grande recurso que eles tinham para criar patrimônios de acervo. Então o acervo do Instituto Moreira Salles é gigantesco e assim, a gente tem que dialogar, né? Poxa, tem um espaço cultural na cidade com um acervo tão rico e a escola pública tem que estar ali, tem que estar pertencente a esses espaços. Pena que não temos... Hoje em dia, se a gente for pensar a nossa elite cultural, elite financeira, melhor dizendo, elite cultural não. Elite cultural somos nós, inclusive, né? E os artistas, os intelectuais. A elite financeira, pena que a nossa elite financeira, hoje em dia, não tem metade desse apreço pela cultura como tinha, por exemplo, um Walter Moreira Salles. Até o Assis Chateaubriand, né, que era um sujeito bem reacionário, ele criou o MASP, né, usou recurso público e criou o MASP. Hoje em dia a gente não vê muitas ações desse tipo, né, muito pelo contrário, né, vê ONGs bem duvidosas, fundações bem duvidosas, né, que não vê
os penteados, muito bem lembrado. A gente não vê muitas ações nesse sentido, né? Então, essas que existem, a gente tem que valorizar bastante. E aí, eu vou pôr depois no fórum, também no chat, explorem bastante, fica de lição, não uma lição obrigatória, mas o site da discografia brasileira do Instituto Moreira Salles, né? Porque lá tem um acervo gigante de vários pesquisadores que doaram ou venderam seu acervo para o IMS, né? Então a gente vai ter os discos de 78 rotações de 1901 a 1964, de inúmeros artistas. Se você for pesquisar nesse acervo, até, por exemplo, por Roberto Carlos, vocês vão achar a primeira gravação do Roberto Carlos em 60, de um disco cantando, de 59, cantando músicas em 78 RPM. Só dando um exemplo que não é do samba, né? Mas você vê coisas preciosas, assim, da música. Mas, assim, do samba, sobretudo, a gente vai achar muita coisa muito bacana. Para quem gosta de pesquisar mais sobre música, dá para pesquisar por palavras-chave. Então, se você coloca uma palavra lá, negro, preto, sei lá, palavras-chave, você vai achar inúmeras músicas que trazem no título ou no tema a questão racial. Por exemplo, se for colocar samba, então nem se fala o que vai aparecer. Ou colocar compositores, Grande Otelo, achar todas as músicas do Grande Otelo, Noel Rosa, etc., né? Então, esse acervo é muito rico para se utilizar. E, finalizando agora mesmo propriamente, né? Eu queria, não sei se alguém quer fazer algum comentário, desculpa, assim, eu não ter interagido muito ao longo da fala, eu queria ter trazido as músicas para a gente ouvir ao longo do encontro, né? Mas a atividade final, depois eu vou explicar novamente no Teams, né? Mas nós vamos criar um Padlet, né? Nele, vai ser uma atividade bem fácil, e a ideia, o que adianta vocês fazerem um relatório, uma tarefa, mecanicamente falando, né? Então, o que a gente quer que ganhe vida essa tarefa final, né? Então, para tanto, o que nós vamos pedir para vocês? Já vão pensando com carinho, pesquisando. Aí eu até citei um exemplo aqui, né? Mais uma vez, né? O dicionário da Enciclopédia Negra, né? Tem vários exemplos, mas pode ser qualquer outro. Algum que a gente citou aqui no encontro. Eu vi nos fóruns que muitos falando, olha, quantos sambistas que eu nunca tinha ouvido falar, que foram comentados. Tem até aquela linha do tempo que foi feita, né? Aquela linha evolutiva, digamos assim, né? Do samba, né? Que chega até os dias atuais, né? Quantos nomes que talvez passaram despercebido por alguns. Vou dar exemplos que eu não citei hoje, né? Por exemplo, dos anos 70, os Chicoãs, por exemplo, que quem quiser conhecer mais, né, assim, uma preciosidade incrível, né, que traz elementos da Bahia e do samba carioca, né, nas músicas. O Silas de Oliveira, que talvez foi o maior letrista de samba de carnaval, o Candeia, que eu citei, o Geraldo Filme. Então, a ideia é que vocês pensem em um grande sambista, já que o curso é sobre a história do samba, pode ser de qualquer período histórico, pode ser um contemporâneo, vamos pegar o Arlindo Cruz, tal. Jovelina Pérola Negra. Aleluia, Samir. Oi, Danilo. Cinco anos era do Mateus Aleluia? Era ele, né? Do Cinco anos, acho que era, né? Seu Mateus Aleluia, acho que é. Eu acho que é assim. Até gravou com a Margarete Menezes, que agora é ministra da Cultura. Não, eu vou procurar depois. Não, porque eu não lembro o nome deles exatamente, mas eu pego aqui também. Mateus Aleluia, boa, isso mesmo, você é o cara, Danilo, boa. Então, é um grupo, ele existiu dos anos 60 e 70. Curiosamente, a censura não reprimiu os discos deles, né? Mas eles conseguiram trazer elementos da música afro-brasileira de uma forma muito rica, né? E tão pouco esquecidos. Eu só dei um exemplo aqui, né? Podemos pensar em outro. A Carolina Maria de Jesus foi uma grande sambista. Muito bem comentado, Roberto. Bom, basicamente, qual que vai ser a atividade final? Vamos criar um Padlet. Vocês vão escolher um artista que vocês achem interessante. Qual que é a ideia? Colocar uma mini biografia dele. Então, Geraldo Filme. Mini biografia mesmo, gente. Assim, para que as pessoas leiam, né? Se a gente colocar um textão de 8 parágrafos, 20 parágrafos, vai perder um pouco o efeito da tarefa, né? A ideia, então, é, assim que você escolher ele, colocar uma mini biografia sintetizada mesmo, para que as pessoas saibam se ele está vivo, qual época ele viveu, da onde ele era, umas coisas básicas mesmo, né? E aí, escolher uma música desse artista e explicar o porquê você escolheu essa música. Por que ela é representativa para você? Poxa,
eu estava explorando aqui os Chicoans, aí dentro de tantas músicas deles, eu escolhi essa. Aí vocês colocam o link. Pode ser o link tanto de streaming, do Spotify, de qualquer outro streaming, ou do YouTube, tá bom? Coloca o link da música, por gentileza. Porque qual que é a ideia? Que aí quando vocês entrarem no Padlet, vocês vão conhecendo os gostos musicais dos seus colegas de curso, tá bom? E aí, se possível, por exemplo, vamos supor, 8 pessoas aqui do curso já fizeram a tarefa. Aí vocês, antes de postarem, vejam quais são os artistas que já foram citados. Porque aí você escolhe um outro para evitar repetição. Pode e deve ser de São Paulo também, por que não? Eu citei o Geraldo Filme mesmo, né? Seria um ótimo exemplo, né? Para a gente colocar nessa produção. Como é que fica por da Bahia, o Riachão, por exemplo? Riachão, né? Batatinha, por exemplo, pode, até porque esse samba carioca, essa gênese do samba, ele não surgiu apenas no Rio, foi muito fruto da Bahia e começou a circular em outras capitais, né? Então foi criando-se... No documentário que eu coloquei lá, no chat, tem uma frase legal que fala que, no final do documentário, fala assim, que se o samba é carioca, ele é filho de baiano e neto de africano. Ótimo, é isso, exatamente. Essa frase é perfeita. É isso mesmo. E assim, essa circulação, se a gente for pegar a história da música na Bahia, né? O samba, a expressão musical lá foi... A Ellen quer falar, por favor. Mas foi criando outros elementos de expressão cultural, até o afoxé foi citado na nossa formação, né? Que tem muita similaridade, curiosamente, com a origem do samba também, né? As formas como foram tentando reprimir, a forma como foram tentando embranquecer também essas expressões artísticas musicais, né? Sem falar em outras no Brasil mesmo. Se a gente for pegar no Pará, se for pegar até no sertão mineiro, se a gente vai encontrando camadas que bebem um pouquinho do samba e vão criando outras expressões. Se a gente for pegar a transição do samba para o pagode, foi criando-se outro gênero a partir do Cacique de Ramos e depois o Fundo de Quintal, trazendo outros instrumentos. Oi? Ari Barroso era mineiro. Ari Barroso era mineiro, Gilbar, inclusive, isso mesmo. Bom, pode ser de qualquer lugar. O legal é a gente conhecer um pouquinho a riqueza dessa nossa identidade, desse nosso patrimônio e, quem sabe, tomara, chegue cada vez mais nos nossos estudantes esse repertório de música popular. Bom, não vou trazer essa discussão, eu ia trazer antes, mas Pode ser um super moderno? Oi? Thaisa? Pode ser um super moderno também? Pode, por que não? Com certeza que pode. Tem um muito bom que está viralizado aí, o Hugo, muito bom. E o samba dele é de protesto, bem legal. Então, e o legal é assim, hoje em dia que está tão acessível a gente ouvir discos, sai o disco hoje, a gente já consegue ouvir hoje o lançamento nos streamings, né? Poxa, a Thaisa citou um lá que talvez poucos conheçam, a gente vai atrás. Então, o legal é então a tarefa vai ser leve, tá bom? Padlet, escolher um artista, falar um pouquinho, bem pouquinho mesmo dele, 2 parágrafos, e indicar uma música. Porque aí a pessoa ouve essa música e fala, opa, vou atrás desse artista aqui. Opa, esse aqui eu nunca tinha ouvido falar. Vou atrás dele. Pode ser um antigão, pode ser um recente. É legal ter essa mescla também. Só uma última referência, né? Depois vamos disponibilizar os slides, claro, uma ainda pode deixar. A repressão que o samba sofreu, né, no começo do século XX é muito similar com o que o funk carioca sofre nos morros, né, no Rio de Janeiro hoje em dia, né? Então, assim, obviamente a história não se repete, mas as instituições repressoras continuam atuando, né, contra a mesma população negra, que agora não estão nos grandes centros, né, mas estão espalhadas nos morros, né? Então, obviamente, né, a gente não vai ser puritano, né, a gente sabe que existe, né, funks de apologia ao crime, mas o funk também se consolidou a partir do funk até americano, né, mas como uma identidade nacional, e tem que ser, e pode ser, por que não discutir em outros momentos, até algumas batidas do funk que trazem elementos do samba, né? Isso é interessante. Mas era só a última conclusão que eu ia fazer. Gente, desculpa, não sou um especialista no tema, mas sou um curioso que fui lendo bastante também. Então, nos encontramos em outros momentos. Obrigado. E ainda temos a atividade final que eu vou postar amanhã e vamos nos falando, tá bom? A aula ia até 9h30, por isso que eu não terminei 9 em ponto, mas terminamos um pouquinho antes. Tá certo, gente?
Muito obrigado. Boa noite, bom descanso e bom trabalho para Obrigado, viu? vocês. Grata, viu, Valeu Samir? mesmo. Muito bom curso. Samir, Muito bom. Oi, Samir, você está me ouvindo? tô sim. Eu não consegui acessar o chat, você mandou a lista de presença, né? Sim, eu mandei. Quem tá Então, eu te falando? mandei até mensagem no WhatsApp, porque eu não eu estou te